Irmãos, hoje eu trouxe um tema, que o tema é escolhas. Cada um de nós temos escolhas e Deus nos deu o livre-arbítrio de fazermos nossas escolhas. Se sim, você escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. Você tem essa total liberdade. Irmãos, e o que está passando hoje em dia muito noticiários é a guerra entre policiais e bandidos no Rio de Janeiro, que muita calamidade, sofrimentos das famílias daquelas pessoas que morreram ali, que eram bandidos, traficantes de facções, mas eles escolheram o caminho deles. Eu vi num vídeo que o pai disse, vendo seu filho morto, que o próprio pai disse: eu e a mãe dele, todos os dias, aconselhava eles a não ir por esse caminho. Todos os dias, quando nós acordávamos, nós aconselhava: meu filho, esse caminho não é para você. Meu filho, siga esse caminho. Siga esse caminho, meu filho, que esse daqui é o certo para a sua vida. Mas ele não escutou. O que ele dizia era que os conselhos de seus amigos eram melhor do que a sua própria mãe, do que o seu próprio pai, do que a sua família. Ele colocou seus amigos maiores do que seu pai, sua mãe, sua família. Ele teve a escolha, e qual foi essa escolha? Foi um caminho de morte. Que quem anda por esse caminho de tráfico, de bandido, de drogas, o futuro é a morte, o futuro é a sua condenação eterna, porque quem vai por esse caminho já está decretado no inferno. Não tem mais chance. Se no dia que ele lá, antes da morte dele, se ele não clamou por Deus, eles estão no inferno. Mas cabe a cada um ter a sua escolha. Judas teve a escolha dele. Judas andava com Jesus, andava com a verdade, mas preferiu a mentira. Andava com o dono do ouro e da prata, mas trocou Jesus por migalhas de Satanás. Então, meus irmãos, tudo isso na sua vida acontece. Muitas das vezes Satanás vai colocar migalhas na sua mesa para você trocar por a presença de Deus. Mas nunca façam essa besteira. Sempre fiquem com a presença de Deus, porque isso é o que importa. Não importa se você tem carro, dinheiro, moto, se você tem uma bicicleta, se você não tem nada para andar, se você não tem nada. Mas se você tiver a presença do Espírito Santo, você tem tudo na sua vida. Porque dessa terra nós não vamos levar nada. Tudo aqui vai ficar. Só o que você vai levar é a presença do Espírito Santo. Se você escolheu a presença de Deus, mas se você não escolheu a presença de Deus, você vai clamar por Deus lá no inferno e Ele não vai te ouvir mais. Porque você já teve a sua chance de glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Porque o Senhor morreu naquela cruz para te dar a vida. E muitos rejeitam isso. Muitos não olham nem para isso, mas trocam Jesus por um copo de cachaça, por um cigarro, por uma prostituta. Trocam Jesus por toda besteira. Mas também teve aquele que se arrependeu na cruz. O homem na cruz teve sua escolha e se arrependeu, mas o outro não, que vai falar em Lucas capítulo 23, versículo 39 em diante. Um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso os repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhes asseguro que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, meus irmãos, eu profetizo na sua vida: se você escolher o caminho de Deus, Satanás tem que cair em retirada da sua vida. Todo problema que você está passando vai ter que cair em retirada, porque o Espírito Santo vai fazer isso por você. As suas lutas, quando você coloca o Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, você não luta, e sim Jesus luta por você.
E nenhum problema pode ser impossível para o nosso Deus. O nosso Deus pode tudo. O nosso Deus é eterno. Ele pode mudar a situação da sua vida ainda hoje. Só basta você clamar a presença de Deus verdadeiramente. Verdadeiramente, vimos que um homem na cruz estava pendurado os dois. Um se arrependeu e o outro não. Muitos é na nossa vida. Está aqui cheio de pessoas. Uns se arrependem e outros não. Um escolhe o caminho de Deus, mas outro escolhe o caminho de morte e da desgraça para a sua vida. Então, meus irmãos, a melhor escolha que você deve fazer, o melhor caminho que você deve fazer é Cristo. Não tem outra solução, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele tem o que te oferecer, meus irmãos. Então, clame ao Senhor, confie no Senhor verdadeiramente. Porque essas lutas que você está passando, o Senhor vai te dar a tua vitória em nome do Senhor Jesus. E agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.